Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mais um dia, mais uma oportunidade da vida que a providência divina propicia a cada criatura. Depois de uma noite de descanso, depois de uma pausa na nossa caminhada, que possamos, através da oração, que essa oração possa ser um sol a penetrar no nosso mundo interior e descortinar a alegria, a esperança, a certeza de que somos amparados pelo Pai e pela sua misericórdia infinita, agradecendo o envolvimento dos corações amigos, que nós possamos, na reflexão do estudo da manhã, trazer para a nossa vida condições de entendimento e discernimento. Pedimos o amparo da espiritualidade maior, mormente a nossa patrona amiga Isabel Soares de Moraes, o nosso querido companheiro Sr. Benedito Daniel, que esses mentores amigos nos envolvam nos nossos lares, nos locais onde nos encontremos e possamos receber as dádivas misericordiosas do Pai, que estão presentes em todas as situações. Nesta manhã nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pensamento e Vida e nós estamos estudando o capítulo 5 da educação. E o Emmanuel fala para nós que o Divino Mestre, o nosso Mestre Jesus, ele disse: brilhe a vossa luz. E recapitulando rapidamente o que nós falamos no estudo anterior, a gente vê que no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, o André Luiz traz, no capítulo ele fala das células do corpo espiritual. E é bem colocado ali que nós temos trilhões de células e que cada célula é uma força viva e todas as nossas células, nós temos mais de 280 tipos de células e cada uma tem a sua função. Então, nós temos células operárias na respiração, nós temos células operárias na circulação, nós temos servidoras e guardiãs fixas ou migratórias de tráfego e distribuição, nós temos células auxiliares da inteligência e de elementos de ligação no nosso centro cerebral, nós temos células que são administradoras e artistas no nosso centro coronário. Então, cada célula, na realidade, são motores elétricos com vida própria. E o espírito imortal, quando lhe é dado a possibilidade de um corpo físico, um corpo perispirítico, nós administramos no micro todas as leis que existem no universo e a gente acaba aprendendo como administrar o nosso mundo interior. Quando Jesus fala para nós, brilhe a vossa luz, significa que você tem que ter elementos, sentimentos que produzam uma corrente vibracional capaz de penetrar no interior de cada célula e administrar de uma forma eficiente o nosso campo mental. Então, o grande desafio não é conhecer o mundo lá fora, é conhecendo as leis que regem o mundo, especificadamente trabalhando o nosso interior, nós propiciamos em nós ser essa criatura iluminada, que às vezes nós estamos em escuridão, em zonas de desconforto,
mas com certeza essa luz, essa plenitude é a finalidade e a conclusão de cada criatura. Então, no capítulo 5 do Pensamento e Vida, o Emmanuel fala: disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Isso, gente, é muito profundo, a gente precisa ler esse capítulo, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender a profundidade que o Emmanuel usa em cada frase. Por quê? Porque isso demanda, companheiros, séculos, milênios de processo de aprendizado. Quando Jesus passou pelo orbe, que ele falou, brilhe a vossa luz, ele não teria condições de falar sobre células. Por quê? Porque naquela época não tinha microscópio, nós nem sabíamos como é que é o nosso interior. Passou-se 2000 anos e a ciência, o mundo tecnológico, propicia para nós condições de estudo, de entendimento, de que nós vivemos num mundo bem diferente do que então era admitido. Por exemplo, hoje nós estamos convivendo com o Covid-19. Qual que é o tamanho desse vírus? Se naquela época fosse falar-se de vírus, ninguém entenderia o conceito. E hoje, graças aos aparelhos que existem, eles conseguem ver a bactéria do mesmo tamanhozinho, o vírus do tamanho aumentado milhares e milhares de vezes para a gente ter a noção de como ele é. Isso, a evolução da ciência, propicia a nós, hoje, nós termos um mapa que permeia possibilidades de a gente olhar para dentro de nós e entender que a educação, ele é um processo que as informações chegam a nós processamos essas informações e o campo da educação, na realidade, é o nosso mundo interior. O grande desafio não é vencer o mundo lá fora. O grande desafio é você tirar de dentro de você a escuridão, a mesmice, aquelas atitudes arraigadas em milênios, frutos da ignorância. Então, para que essa luz se faça, o nosso movimento hoje é você permitir que o sol do conhecimento, o sol da informação, permeie você, penetre no seu interior e promova situações em que são buriladas os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, e desses atritos, dessas experiências,
nós começamos a entender tudo o que nos ocorre, tendo como base o Evangelho do nosso Mestre Jesus. O que é o Evangelho, gente? A boa nova. O que é a boa nova? É a boa notícia. Você tem que entender que Jesus, o governador do orbe, propicia a todos os átomos inseridos nesse planeta a possibilidade da luz, do átomo ao arcanjo. Então, esse processo evolutivo, que é uma lei que se processa no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e na própria criatura humana, é um processo em que há uma interligação de muitos ciclos de vida. E a criatura feito à imagem e à semelhança do Criador, ela é uma peça importante, porque através dos nossos atos, das nossas atitudes, nós de alguma forma impulsionamos esse mecanismo da luz. Nós precisamos estar atentos qual que foi a nossa programação reencarnatória. O que você veio fazer aqui? E dentro das peças que a vida te colocou, na forma da família, na forma dos amigos, na forma da função que você executa como tarefa de trabalho, de sustento no planeta, na forma como você assimila e se envolve com as pessoas à sua volta, a forma como você dinamiza esse entrosamento, são possibilidades dadas ao espírito imortal para que ele se descubra, para que ele encontre dentro de si aquele ponto-chave que nos permite, interiorizando-nos, ver aquele ponto que precisa ser trabalhado. Então, quando a gente se programa para reencarnar, o grande objetivo é a educação. Então, nós temos um corpo espiritual, como diz Paulo, e também temos um corpo material. Estar na terceira dimensão, que é no mundo da matéria, esse mundo que a gente pega as coisas, que a gente atrita com as coisas, é dado para você uma porção de fluido cósmico. Esse fluido cósmico, nessa dimensão, ele é matéria ponderável, ele é matéria palpável. E você vai manipular, por exemplo, se você vai fazer um bolo, você pega lá farinha, ovo, leite, açúcar, e você mexe aqueles ingredientes e bota no forno. E depois você tem um bolo, uma massa cheirosa, gostosa, saborosa. Então, para você fazer aquele bolo, você se utilizou de coisas primárias. E o espírito, quando adentra nessa dimensão, é dado para nós os componentes para nós fazermos esse bolo saboroso. Esse bolo saboroso ou de mau gosto vai depender do influxo de objetivos que você direciona à vida. Então, quando nós reencarnamos, todos nós vemos com propósito. O nosso propósito existencial é fazer algo saboroso, algo gostoso, algo que nos nutre, primeiramente, e a partir desse fruto saboroso, nós envolvermos e influenciarmos as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque ninguém renasce no planeta com o objetivo de matar, de roubar, de lesar o próximo. Se nós fazemos isso, é porque nós não temos educação. Então, o investimento de Jesus, quando veio ao orbe, de trazer todos os potenciais de luz e de esclarecimento, foi objetivando que a criatura, a partir dos conhecimentos, a partir da assimilação, promovesse o seu processo de autoiluminação.
E passou-se 2000 anos e nós praticamente atingimos uma escala muito pequenininha no processo evolutivo. Tecnologicamente falando, foi muito grande a evolução, mas ainda nós somos criaturas extremamente voltadas para o nosso mundo interior. Eu já faz um tempinho, eu me distanciei da televisão. Nada contra um instrumento de televisão, mas as criaturas que compõem o cenário das notícias, eles jogam para nós situações que são verdadeiros lixos. E você, estando em contato com esse lixo, em formas de notícias, em formas de depoimentos, você se depara com uma situação que, quando você se analisa, você está indignado, você está julgando o outro. E isso não te faz bem. Então, peraí, por que eu vou aceitar esse monte de lixo? Não vai mudar nada? Vai mudar o quê? Não que eu vá ficar à margem e à ignorância, mas tem outro mecanismo de você estar dentro do conhecimento das coisas. Então, eu prefiro ler um jornal. Por quê? Porque no jornal eu vejo lá a matéria que está contida ali naquele texto. Se é importante eu saber aquela informação, eu vou ler aquela informação. E aí eu não me permito penetrar nas imagens, porque quando você vê uma imagem, essa imagem ela chega no teu campo mental e ela produz emoções. Essas emoções, elas são assimiladas pela frequência vibratória dentro das células do teu corpo físico. E a partir de tristeza, de roubo, disso, daquilo, de desmando, de crimes e não sei o que lá, o alimento que você passa para suas células não é uma coisa boa. Então, a criatura que hoje exerce a função da informação, ele não utiliza o mecanismo da luz como instrumento de libertação das criaturas do orbe. E o grande propósito de Jesus é que nós façamos um movimento em direção à luz. Então, nós somos convidados, nesse momento conturbado do planeta, a sermos luz, a sermos esperança, a sermos alegria. E como é que é dada essa oportunidade? 24 horas por dia. 60 minutos por hora. 60 segundos por minuto. Então, o que eu faço com as coisas que chegam a mim é a resposta que eu dou daquilo que eu assimilei. Por isso a gente tem a necessidade de estudar, de orar, de ter um relacionamento edificante, uma conversa salutar com as pessoas à nossa volta. Quando você chega num local, tá todo mundo falando mal de A, B ou C, se você adentra nesse esquema e você começa a fomentar intrigas e pontos de vista, você está ajudando que a treva tenha mais campo. Então, o que Jesus espera que você seja? Que você seja o seguidor do momento, do exemplo de Jesus. O que Jesus fez ao orbe quando ele estava aqui? Ele nunca foi entendido pelas criaturas. Ele nunca foi apoiado nem pelos apóstolos. Mas nem por isso ele se deixou contaminar. Nem por isso, em algum momento, ele teve uma atitude negativa. Por quê? Porque ele estava ligado ao Criador. Ele estava ligado ao Pai. E nós temos que estar ligados ao Pai. Nós somos filhos dele. Estamos no planeta Terra que pertence ao Criador. Esse planeta Terra, ele tem um governador, que é o nosso Mestre Jesus. E nós, dentro da nossa ignorância, o que Jesus faz? Ele promete lá em João que ele mandaria o Espírito de verdade, que nos falaria tudo o que ele falou e muito mais. Então, em dia 18 de abril de 1857, essa promessa de Jesus conclui-se no planeta Terra. Nós recebemos o livro
dos espíritos, que contém todas as leis que regem o universo. Nós que hoje estamos nas lides da doutrina espírita, será que a gente parou para pensar que tudo isso é fruto do esforço de Jesus como forma de educação e de esclarecimento da criatura? Ou a gente vai na casa espírita por ir, a gente acha legal, mas a gente não assimila e não tem em nós atitudes e pensamentos condizentes com os ensinamentos. Então, o grande teste da vida, companheiros e companheiras, é a resposta que nós damos aos fatos que nos ocorrem. Aí é o nosso grande teste. Então, o Emmanuel fala que a química, a física, a astronomia, demonstra que o homem terrestre, ele mora num reino entrecortado de raios. E que na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa. A exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos da ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Então, gente, como é que funciona o nosso espelho? Quais os raios que nós emitimos? Quais os raios que nós assimilamos? Semelhante atrai semelhante, é lei. Então, quando você parte para o desânimo, para a crítica, pelo julgar o outro, você emite uma frequência vibratória e essa frequência, dentro desse espelho, elas se relacionam com mentes que vibram na mesma frequência. Então, por esse espelho, nós somos prisioneiros das sombras, da nossa ignorância. Como diz o Emmanuel, a maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas atrocidades do precipício, para que nós retratemos essa irradiação celeste e lancemos fora de nós o próprio brilho, é indispensável que a gente tire essas trevas de nós. E como é que a gente tira? A gente através do trabalho. Nada no universo existe sem trabalho. Então, educar-se, gente, é um trabalho. O nosso trabalho principal hoje é educar-se. Eu fiquei aí 50 dias, gente, sem fazer profissionalmente nada. Então, foi um período muito grande de reflexão. Eu aproveitei esse tempo para ler muito, para ouvir música, e naquele estágio em que eu tive a oportunidade de ficar comigo mesma, eu olhei muito para dentro de mim e me deparei, gente, com situações de sentimentos, de ignorância, que eu me surpreendi. Eu não imaginava que existisse isso dentro de mim. Por quê? Porque a gente não se conhece, gente. A gente se preocupa muito em conhecer o outro, em julgar o outro. Mas o grande desafio é olhar para dentro. Nós precisamos entender que nós temos que fazer brilhar essa luz. E essa luz, ela só ocorre para fora à medida que o teu sentimento é elevado. Eu estou triste, mas peraí, a tristeza não faz bem para mim. Vamos trabalhar isso? De que forma? Então, eu tenho que descobrir dentro de mim
uma atitude possível de me tirar daquela zona de escuridão. Mas o processo é individual, é trabalho individual, né? Então, como diz o Emmanuel, aqui no Pensamento e Vida, ele diz: mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Gente, o que é libertar e polir o coração, gente? Quem é que pode libertar e polir o coração? Só você. Só você, dentro de você, pode ter esse movimento. E o Emmanuel continua: nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Gente, nós somos uma usina. A usina dos nossos pensamentos é luz ou é lixo? É alegria? É esperança? É vontade de vencer? Como é que você está trabalhando e operando essa usina? Tem a usina do lixo, gente. Mas a criatura, feita e a imagem e a semelhança do Criador, está na hora de mudar a produção de lixo, aquilo que não serve nem para mim nem para os outros, em material de alegria, de paz, de conhecimento. Então, não importa quem eu fui até hoje, importa o que eu vou ser daqui para frente. Então, muitas vezes a gente fala: o que eu não fiz dessa, eu faço na próxima. Gente, mas se você está aqui, se você está com os melhores elementos a serem trabalhados, trabalha agora, executa aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque a escuridão, gente, ela invade os caminhos em todas as direções. Trevas, elas só nascem da ignorância, da maldade, da insensatez. Isso envolve povos, instituições, pessoas. Então, existem nevoeiros que assaltam as consciências. Em meio a tudo isso, a gente precisa acender a nossa luz. Então, nós precisamos organizar o nosso santuário interior. É impossível a gente marchar pela luz alheia. É impossível eu me apoiar em criaturas que temporariamente estão à minha volta. Eu preciso acender a minha luz, porque quando essas criaturas tomarem o rumo dela, eu consiga vencer por mim mesma. Muitas vezes, a gente encontra amigos que criam a situação da vida apoiada em outra pessoa. Pode ser o cônjuge, pode ser um filho, pode ser um irmão. E quando essa pessoa, por caminhos, ou porque desencarna, ou porque encontra outras situações e decidem partir para as novas experiências, aquela criatura que não aproveitou para se fortalecer enquanto tinha uma luz, ela se sente perdida, ela se sente desarvorada. Então a gente tem que falar o seguinte, gente: ninguém é de ninguém. Ninguém pauta a sua vida na expectativa do outro. Você tem que reunir dentro de você
elementos suficientes e capazes de te dar autonomia, de você ter a felicidade, porque você se reconhece como filho de Deus, que você se reconhece como capaz de promover o seu mundo interior, você ser responsável para ser plenitude, para você ser uma criatura que seja instrumento do plano maior. Então, gente, o nosso corpinho, ele vai perecer. Pode ser pelo Covid-19, pode ser por um câncer, pode ser por um ataque cardíaco, e daí? Essas células do corpo físico vão perecer. Mas se você desenvolveu habilidades e sentimentos, esse campo da educação te propicia, no seu campo mental, continuar alimentando essas células do perispírito em saúde, em paz, em harmonia. Então, educar-se, gente, é o grande desafio. Não é a educação do banco da escola, gente. A educação que o Pai Criador espera de cada um de nós é o processo do conhecimento da lei natural. E o grande campo é dentro de mim. Gente, eu não sei se eu consegui passar a imagem do Emmanuel, mas eu recomendo que vocês leiam o capítulo da educação, do pensamento e vida, porque esse livro ele é um roteiro que é dado na espiritualidade maior para que a criatura, quando chegue na experiência da vida terrestre, ela não se perca. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que a gente vem para nossa experiência carnal com um roteiro, né? A gente tem aqui todas as informações necessárias para a gente não se perder nos desafios da vida. Então, a gente tem o GPS quando a gente sai do nosso bairro, ou da nossa cidade, ou do nosso estado, e esse GPS permeia que a gente não se perca. Então, que o Evangelho do Mestre Jesus, esse livrinho maravilhoso, possa ser um GPS a nortear a nossa caminhada. E o grande campo de aprendizado, gente, é a nossa família, é os nossos amigos, é como a gente fala, é como a gente sente. Então a gente tem que ter gratidão por essas pessoas que nos amam incondicionalmente, que permitem que nós tenhamos a noção de que estamos disponibilizando, através deles e com a experiência com eles, libertar o nosso lado luz. Muita paz, muita alegria, que todos os lares sejam envolvidos pela misericórdia do Mestre Jesus, que nós possamos, através da oração, permitir que Jesus visite o nosso coração, Ele sintonize conosco, com as pessoas à nossa volta, que nós sejamos mais amáveis, mais serenos, mais confiantes. Um beijo no coração de todos, que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês.